Olá, alunos, olá, alunas, professores, no ar, mais um Sai Digital. Sai Digital número 54, professor Laércio, rumo à medalha de ouro. Ah, não, medalha de ouro comporá a nossa prosa de hoje, né? Comporá. Ritmo. Não só a medalha de ouro, mas a nossa... A de prata, a de bronze e a sem medalha. Ou um descaso qualquer que nós façamos conosco ou com qualquer outro brasileiro que apareça por aí. Exatamente. Por isso que vamos trabalhar com esse título aqui. O Brasil e seu complexo. Somos o que Nelson Rodrigues afirmou? E o que Nelson Rodrigues afirmou, professor Laércio? Que nós somos um bando de vira-latas, ou seja, baldios, que nós não temos pedigree, nós não temos raça definida. E por causa disso, nos momentos mais nevrálgicos, nos momentos em que você precisa mostrar que tem pedigree, que tem berço, que tem toda uma origem, uma raiz, você não consegue. Bom, de onde vem esta ideia? Acho que é um passo que deve ser trabalhado. Mas antes de nós irmos para esta ideia, professor Marlos, por que é importante o aluno saber esta ideia do complexo de vira-latas e por que ele casa nesse momento? Olha, fundamentalmente, esse tema já apareceu em algumas provas de vestibulares e em redações. Mas não no Enem? No Exame Nacional, não. Mas trabalha com a autoestima. E ganhou força agora com as Olimpíadas. Ganhou força novamente porque o que existia em torno da Olimpíada Brasileira? Um temor extraordinário, dentro e fora. Fora por desconhecer e por ter a fama de que nós nos atrapalhamos. Dentro, porque nós conhecemos e sabemos que nos atrapalhamos e mais. Nós realizamos há 2 anos a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo no Brasil foi, sem dúvida nenhuma, deprimente, sob vários aspectos. Então, nem pelo 7-1, né? Não é pelo 7-1, é pelos estádios gigantescos e vazios, ainda hoje. Então, quer dizer, nós já tínhamos antecedentes. Contando essa história da Copa do Mundo, eu estava em Campo Grande há uma semana. Um dos estádios abandonados. Não, questão do estádio, pior. Saio do hotel e eu vi um caminho esquisito, no meio entre 2 ruas. Daí eu perguntei para o taxista, o que é isso? Ele falou, isso aqui é uma obra inacabada. Eu falei, que obra inacabada? Para a Copa do Mundo. Era ali passar o trem e ele falou assim, o pior é que os turistas ou pessoas de negócio, ao saírem do hotel, chegam e ficam aqui esperando. Falou, não é um nem outro que vem até ali e fica esperando. Para ver se tem transporte. E não passa o determinado ônibus. Não, porque não tem. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, isso é verdade. Então, o que o professor Lécio diz é o seguinte, é que nas várias sedes, nas cidades sede escolhidas para a Copa do Mundo, e Curitiba é um exemplo, nós estamos gravando aqui em Curitiba, nesse momento, Curitiba é um exemplo, há pouco, recentemente foi entregue uma obra para a Copa do Mundo. Quer dizer, espera aí, mas a Copa do Mundo acabou, até a Olimpíada já acabou e a obra foi entregue agora, sem dúvida. Então, nesse ponto nós fracassamos, mas fracassamos, a Copa do Mundo foi sem precedentes em relação a fracasso e a custo exagerado, e ainda hoje um custo exagerado. Então, o antecedente é que, na Olimpíada, isso é vira-lata, isso é ser vira-lata. Sim. Isso é você gerir mal o dinheiro público, é ter o atravessador, é ter o aproveitador, é ter aquele que extorque todo o dinheiro público mesmo obra da sociedade. Exatamente. Então, havia esse antecedente que preparava a Olimpíada para a manutenção desse complexo que Nelson Rodrigues, dramaturgo, pai da dramaturgia brasileira, Nelson Rodrigues evidenciou isso quando ele, apaixonado pelo tricolor, pelo Fluminense das Laranjeiras, e ele gostava de futebol e viu o país perder a Copa de 50. E ele apostava que em 54 seria pior ainda, e ele estava certo. E foi. Então, quer dizer, ele viu o país perder quando a seleção brasileira em 50 tem um Maracanã abarrotado. 200 mil pessoas. Abarrotado, não como é hoje, uma fatia do que era o Maracanã. E nós tínhamos uma seleção melhor, estávamos com uma seleção mais aplicada, e ainda avançamos 1-0. Então bastava 1-1, porque 2 resultados favoreciam o Brasil. A vitória e o empate. Sim. O único resultado era a derrota. E foi o que aconteceu com a seleção brasileira. Aí criou-se o estigma de que nós não sabemos vencer. Eu quero mostrar um texto que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso aí. É do Nelson Rodrigues. Coloca lá, Reginaldo. Eu fiz um recorte, já mostro de onde eu tirei a página. Ó.
Abre aspas, aí tem 3 pontinhos que eu já devia ter posto. A pura e santa verdade é a seguinte: qualquer jogador, voltando à história que o professor Marlos relembrou aí, qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso e só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar, abre aspas aí, o Nelson Rodrigues, complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Eu quem? Nelson Rodrigues. Eu vos digo, o problema do escrete, faz tempo que eu não vejo essa palavra escrete, né? Antigamente nos emissores de rádio, ou escrete, ou escrete. Já comentamos aí o que é o escrete. O problema do escrete não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente, aí vem, é um problema de fé em si mesmo. Então, o complexo de vira-lata, que está aqui, entre aspas, que você vê, que eu dou o destaque, Nelson Rodrigues diz o seguinte: é um problema de fé em si mesmo. Da onde que eu tirei isso? Deixa eu voltar aqui um instante para que você possa observar. Vamos descartar essa escrita. Eu deixei a página aberta e vem todo um texto do Nelson Rodrigues aqui, ó. Veja lá, complexo de vira-lata, Nelson Rodrigues, aumenta um pouquinho para você visualizar. Esse texto foi tirado, é uma organização maior que vem de um cara que estuda muito no Nelson Rodrigues, né? O Rui Castro, está aqui o nome dele embaixo, o Rui Castro, um cara que sabe tudo do Nelson Rodrigues. O texto é longo, ele deve ser lido, professores, com mais atenção. Eu só peguei a parte mesmo onde ele mesmo diz. Eu explico o que vem a ser o complexo de vira-lata, falta de fé em si mesmo. O brasileiro, em alguns momentos, tem isso. Sim, em todas as situações. É que houve exemplos, e eu citei vestibulares, né? A Universidade Federal do Paraná transformou essa situação em tema de redação, uma redação curta, tratando exatamente do que aconteceu com o ginasta Diego Hipólito e com a seleção feminina de voleibol. Nesses 2 exemplos... Quando ele caiu de bunda e depois, na Olimpíada seguinte, caiu com o nariz no chão. Então, quer dizer, 2 vezes. E quando ele, na primeira queda, ele era favoritíssimo. Sim. Ele era medalha de ouro, ele já estava. Inclusive, na classificatória, ele fez a melhor nota, ele possuía a melhor nota. O problema é que ele se deixou, como ele mesmo disse em várias entrevistas, se deixou dominar pelo excesso de confiança e tranquilidade, e daí ali ele tremeu. Tremeu, errou. Ele falou que faz esse movimento, ele disse textualmente: eu faço esse movimento todos os dias da minha vida, eu nunca havia caído desse jeito. Foi justamente no momento chave. Que não podia. Aí reforça. E no feminino foi mais grotesco ainda, porque no feminino, simplesmente, a seleção feminina estava uma situação vencendo por larga vantagem, tie-break, aí finalzinho, 1 ponto, a vantagem anterior ao tie-break. Bastava por um ponto, ela faria, era só virar uma bola. Foram 4, 5 bolas viradas pela Rússia e nenhuma pela seleção, e houve uma reviravolta. Mas isso aconteceu com a seleção masculina, que agora, campeã olímpica em 2016, em 2012 em Londres, 2-0, Brasil, a Rússia do outro lado sem saber o que fazer, o técnico resolveu colocar um meio de rede como ponta, desmontou a seleção inteirinha e foi assim, 2-1, 2-2, 3-2 e acabou. E esse cara que fez todo esse estrago na Rússia não joga mais, é inexpressível. Parece que a única partida boa daquele cara foi aquela. Que arrasou com a seleção brasileira no 3-2 e que jogou para fora a geração Dante, a geração Giba e outros que estavam ali no penduricalho, né, da seleção. E agora você tem uma seleção renovada, então, que desconstruiu o complexo de vira-lata. Curiosamente, nessa Olimpíada existiu um inverso. Os vira-latas foram os homens do futebol e do voleibol masculino e as mulheres sobrando, tanto no voleibol feminino quanto no futebol feminino. Inverteu-se o voleibol feminino desclassificado, o futebol feminino desclassificado ficou com o 4º lugar. E as seleções masculinas de futebol e de vôlei acabam com a medalha de ouro. Curioso, né?
Professores, Desmascara. professoras, alunos, alunas, olha, a gente está usando a ideia do esporte e a seguinte afirmação: o esporte não define o que é o Brasil, mas ele sintetiza as nossas atitudes políticas, as nossas atitudes como cidadãos, Sim. as nossas atitudes como professores, como alunos, como trabalhadores, em qualquer momento. E é incrível como o esporte reflete isso. Aquele que era esquecido consegue uma superação. Essa capacidade de superar. O exemplo do salto com varas, o exemplo do remo, que não existiu. O exemplo do taekwondo, que foi ofuscado pelaquela medalha de ouro no futebol, naquele momento que o brasileiro consegue a medalha de Mas o bronze estava lá conquistado. E ninguém comentou. Aliás, acho que poucos brasileiros sabem que teve uma medalha de bronze no taekwondo. Foi uma vitória espetacular para se atingir essa medalha. Mas a gente consegue deixar isso de lado. E Nelson Rodrigues, lá, e o importante é que ele escreve isso antes de vencermos a Copa na Suécia. O Brasil estava indo, né? Ele diz, a seleção já está lá. E nós aqui ficamos nos lamentando, não acreditando nessa seleção em hipótese alguma. Este é o nosso problema. E é interessante, você cita isso. Não que tenhamos esse pessimismo, não é isso, não é o pessimismo, mas é a convicção de que em momentos-chave nós costumamos ceder. Foi assim também em 98 na França, até hoje. A Copa do Mundo na França, o 3-0 para a França na final, e o que aconteceu com o atleta Ronaldo, que era o principal atleta da seleção brasileira. O que houve ali até hoje atribui-se. Então, na verdade, criou-se, né, uma alegoria para o Solércio, que qualquer derrocada nossa imediatamente atribui-se à afirmativa, a confirmação do que Nelson havia dito, que nós exercemos o complexo de vira-lata, porque nós não sabemos vencer. Nós sabemos vencer. E não sabemos perder também em alguns momentos, né? Porque perder está no jogo. Está no jogo. A questão é como nos levantamos desse tropeço. E é parte do processo a derrota e o entendimento de que uma medalha de prata ou uma medalha de bronze, elas constituem algo de valor. Sim. É um degrau a mais que precisa ser ajustado. Foi o que aconteceu de tão espetacular no saltador com vara. Por quê? Porque dá para se dizer assim, então, quem ficou ali foi o francês. Não. O francês não teve complexo de vira-lata, ele foi até o fim. Sim. Ele fez a melhor marca dele, ele cumpriu a melhor marca dele, só não esperava o imponderável. Que também Nelson Rodrigues brincava muito. O imponderável é o quê? O brasileiro que jamais havia saltado essa marca, em hipótese alguma, que ele tivesse conseguido a felicidade. E quem vê aquele salto diz assim, olha, ele passou com tanta sobra que se ele tivesse aumentado mais 5 sarrafos... Tinha feito melhor. Ele tinha feito mais 5 centímetros. Ou seja, voltando para o Nelson Rodrigues, o sobrenatural de Almeida funcionou. Exatamente. Foi o que aconteceu. Então, está ali. Da mesma forma, a seleção brasileira de vôlei, a seleção masculina, essa seleção vencedora da medalha, nem passa perto de outras seleções. É uma seleção limitada, com uma série de problemas, com jogadores quebrados. Não? Foi o caso da figura do Lipe, que simbolizou essa seleção, mas não era. E o Lucarelli sim, titularíssimo mesmo. Então não eram jogadores acima da média, mas acabaram fazendo o imponderável. O 3-0 na Rússia já foi escandaloso. Os 3-0 na Itália foram mais escandalosos ainda. Então você coloca... espetaculares. E isso porque a Itália fez um jogo primoroso contra os Estados Unidos e bateu os norte-americanos na semifinal em 3-2. Quer dizer, espera aí, não houve chance alguma. É que o imponderável, que a seleção poderia colocar quem você quisesse, não venceria esta seleção desta feita. Poderia colocar os norte-americanos do outro lado, que apavoram, né, que tiraram a medalha antes, poderia quem você quisesse, deixe de lado. Eu tenho mais uma parte do texto que eu acho que vale a pena mostrar. Coloca lá, Reginaldo, olha, o último parágrafo diz o seguinte: o tempo passou em vão sobre a derrota. Ou seja, nós ficamos lembrando dessa derrota. Daí ele diz aqui, dir-se-ia que foi ontem, e não há 8 anos, que aos berros Obdúlio arrancou de nós o título. Obdúlio arrancou de nós o título. E disse, arrancou como
poderia dizer, extraiu de nós o título como se fosse um dente. Obdúlio, quantos obdúlios existe no nosso dia a dia como... Você falou de Scratch, né? Só lembrar. Scratch, Vamos lá, elenco... falar do Obdúlio e do Scratch. Quem são esses caras aí? Elenco, time. Na realidade, escalação, né? Que eu ouvia isso no rádio lá nos anos ainda... O Scratch, a composição, 70. o elenco, o time. E o Obdúlio nada mais é o cara que fez o primeiro gol, né? O cara que empatou. E Nelson Rodrigues segue o texto, vai dizer o seguinte, ele nos chutou como cachorros nesse momento. Ele acreditou numa coisa que era impossível naquele instante. Virar o jogo. Virar o jogo. E foi o que aconteceu. Como o Brás do salto acreditou, falou, não adianta eu saltar o mesmo, fazer o mesmo. Coisa. E eu nunca havia conseguido saltar o mesmo que aquele francês, porque ele é o recordista, ele é o campeão olímpico, ele é o campeão mundial. Eu não vou conseguir saltar. Então, sabe uma coisa? Eu vou, eu não tenho nada a perder, eu já tenho a medalha de prata. Então, a medida foi corretíssima. E daí ele faz aquilo. Não teve medo, né? Espetacular. Ele não Aquilo aceitou o Obdúlio, né? Não. O Brás não aceitou o Obdúlio. Aquilo foi espetacular. E foi o que aconteceu, aí veja só, o outro lado da moeda, com a seleção chinesa de voleibol, seleção feminina da China, que foi a campeã olímpica. Esta seleção saiu no seu grupo em 4º lugar, em último. Por isso, haveria de cruzar com a seleção brasileira. Aí, as chinesas estavam assim, bom, nós saímos em 4º, nós já apanhamos para um monte de gente. Agora nós vamos enfrentar as brasileiras. Bicampeãs olímpicas, não perderam nenhum set até agora. Não sabem o que é perder. Estão voando as brasileiras. Aí o que acontece no primeiro set, Brasil e China, 1-0, a seleção brasileira passeia na cabeça das chinesas. Aí as chinesas poderiam ter dito assim, é lógico, bom, nós apanhamos antes, chegamos em 4º lugar, então estamos batendo com a primeira da outra chave e já apanhamos. Não, o que fez a treinadora? Mudou metade do time. Sentadinha daquele jeito, essa treinadora chinesa, sentadinha, mudou metade do time. E não é que o time fez 1-1, 2-1. Daí a seleção brasileira disse, não, espera aí, não vai ser assim, 2-2. Aí foi pro tie-break, 15-13. 15-13. Especial. O que fez a China, venceu as holandesas e na final derrotou as sérvias e a China transformou-se em campeã olímpica. Professores, impressionante, né? Isso que o professor Marcos está levantando aqui é fundamental. Sentar agora, o professor de História, o professor de Geografia, o professor de Português, o professor de Educação Física com os seus alunos, fazer um levantamento de tudo isso, dar uma olhada na questão do orçamento, foi realmente um orçamento menor ou foi um orçamento que não apareceu, discutir isso de maneira sem medo, sem o complexo de vira-latas. E o legado, eu creio que o maior legado que essa Olimpíada poderia deixar é a aposentadoria do senhor Carlos Arthur Nussmann. Ele já realizou o seu sonho, ele realizou o imponderável, porque sobre todas as situações ele sempre que quis pairam na cabeça dele, erros e má gestão, isso, aquilo, e pairam várias situações, né, manipulação disso, para ser o eterno presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, ele realizou a Olimpíada em casa. Agora ele faria um favor, e eu espero muito, eu torço para ver nos próximos dias notícias de que ele se afasta do COB, porque ele já fez a sua parte, seja feliz, curta a aposentadoria, se tem netos, curta-os, deve ter netos, curta-os, porque já deu a sua contribuição e talvez a partir da saída de Carlos Arthur Nussmann, investimentos sérios, equilibrados possam vir. Uma das grandes reclamações da imprensa mundial é que as arenas brasileiras estavam vazias muitas vezes. E, inclusive, encerramento da Olimpíada, por um motivo claro, né? Extorsão, um ingresso caríssimo, um ingresso lá nas alturas, um ingresso que estapafúrdia, e ninguém foi, ficou vazio mesmo. Sim. Então a imprensa fala, jogos vazios, por quê? Porque o preço caríssimo e toda aquela história de que ingressos esgotados nada, tá? Os ingressos sobrou, ele era vender na feira o ingresso, olha, compra o ingresso e ganha um pastel, vá assistir algum jogo, porque era isso mesmo. Refrigerante. Ganha um refrigerante de brinde. A beleza da abertura é incontestável. O Meirelles foi um monstro no projeto. Esses não têm complexo de vira-lata, nunca tiveram. Nunca tiveram, tanto é que são... o mundo olha para o Meirelles, por exemplo, como um grande cineasta. Ele chegou ali falando, é possível fazer uma coisa bela assim? E vamos fazer. Então, discutir tudo isso, colocar no papel, porque isso vai servir como questão de cidadania, o que nós queremos para esse país. Professores, professoras, pense, esses meninos, que hoje, por exemplo, estão no 3º ano, quando eles tiverem
Lá em 2050, professor Marlos, eles serão mais jovens do que nós somos hoje. Com toda certeza. E eles poderão... Principalmente você. Não. Eles poderão ter um país melhor se o complexo de vira-lata for realmente trabalhado. Olha, somos ruins nisso e vamos corrigir. E aí... E vamos transformar E aí vai aquilo que nós temos feito. Sabe que nesse ano eu estou com uma missão de palestrar em escolas, né, professor Laércio? Então já vamos passando de longe as 80 palestras nas escolas. E curiosamente, o que tem insistido? Que o aluno só escreve bem na medida em que ele escreve muito. Sim. Então, isso é trabalho, isso é tirar aquela ideia. E às vezes eu ouço quando digo assim, olha, para uma aluna, você com 800 pontos numa redação, Enem, pode, por exemplo, conseguir vaga em qualquer faculdade de direito do país. E daí eu não vou conseguir. Então vai conseguir. Se continuar com essa situação, não vai conseguir mesmo. Agora, se for a luta, se comportar-se como, já que é vira-latas, vamos animalizar, vamos tornar a coisa canina. Se virar um policial, né, um pastor alemão, se virar um outro cão mais... Um pitbull. Aí. Seja o pitbull do texto, né? Né? Na verdade, seja o vira-lata. Não, o próprio pastor alemão, porque ele é disciplinado. Inteligente. E ele continua, aí com toda certeza, tenha certeza, você imediatamente conseguirá uma boa realização. Porque todos esses atletas trabalharam muito, não tenha dúvida. Mesmo aqueles que não venceram, trabalharam muito para conseguir chegar a essa situação. Tá? Então, é uma situação de vitória ou não conseguiram obter a medalha, mas é uma situação curiosa. Estavam nas Olimpíadas. Eu vou olhar com carinho também para a seleção britânica, para a Inglaterra. Curiosamente, o legado da Olimpíada para eles foi um espetáculo, tanto é que eles bateram a segunda colocação. É claro, tiveram a seu favor não diria decepcionante, a palavra não é essa, mas uma participação chinesa que ficou ali à margem, talvez porque a China, em parte, tenha um temor sobre o que aconteceu com a Rússia. Sim. Porque a Rússia recebeu o grande golpe da Olimpíada no Rio de Janeiro, né? No atletismo. Tirou a Rússia inteira. E da Paralimpíada tirou todo mundo também. Então pode ser isso, mas invariavelmente qual o legado que Londres deixou para os ingleses de 2012 para 2016? Uma performance perfeita. Tomara que daqui a 4 anos nós tenhamos condições de olhar para esse programa que estamos fazendo, essa aula, e dizer assim, Brasil performou de uma forma espetacular em Tóquio 2020. E é isso que fazemos aqui com o Sai Digital, dando a vocês ideias, discussões, provocações para que você escreva muito e faça uma boa redação. Falou. Redação. Fechamos a conta? Valeu, amigo. Grande abraço. 54. Até mais.